Se você tá sofrendo com ardência, se tudo que você coloca no seu rosto arde e você não tolera, experimente esse hidratante, que além de você tolerar, você vai sentir o alívio imediato. É coisa de doido, assim. Eu fiquei encantada a primeira vez que eu usei. E aí, gente, tudo bom? Hoje eu vim contar pra vocês qual é o meu hidratante favorito para usar com ácidos e eu vou dizer por que esse hidratante é tão querido e por que ele é a minha primeira escolha quando eu tô em uso de ácidos como a trechinoína. Mas antes eu queria pedir por gentileza para você curtir esse vídeo e se você não for inscrito, seja muito bem-vindo. Aqui eu falo sobre skincare, maquiagem e lifestyle e se você se identifica com esses assuntos, aproveita para se inscrever também, tá bom? Então vamos lá pro vídeo. Bom, gente, primeiro eu vou dar o crédito a quem primeiro me apresentou esse hidratante, que foi a Joyce Kitamura. Como vocês sabem, ela é uma das influências que eu mais gosto, que eu mais me inspiro e foi através dela que eu conheci esse hidratante maravilhoso, gente. Ele é um hidratante realmente desenhado para ser usado em uso de ácidos, quando a pessoa tiver feito algum peeling, quando a pessoa tiver com a pele irritada, sensível, e vocês vão entender qual é o diferencial dele e claro, eu vou contar a minha experiência, eu vou tentar descrever se de fato ele é um bálsamo, se de fato ele dá um alívio. Mas primeiro vamos ler o que é que o fabricante diz, o que é que o fabricante promete. Lembrando que quem produz o Epidrate Calm é a Mantecorp, é um excelente laboratório, produz vários produtos incríveis, aposto que você conhece pelo menos um produto que é produzido por eles, e esse inclusive é o meu favorito, mas tem muitos outros bons também. Bom, o hidratante Epidrate Calm foi desenvolvido especialmente para pele sensível, sensibilizada e com intolerância. Sua fórmula conta com um complexo SENS-C que age no aumento da tolerabilidade enquanto minimiza a vermelhidão, formigamento, queimação, ressecamento e descamação. Ele acalma a pele após procedimentos dermatológicos e alivia o desconforto causados por produtos à base de ácidos. Seu uso contínuo aumenta a resistência cutânea e protege contra as agressões diárias, como as variações de temperatura, exposição ao sol e a poluição. Bom, gente, então o que é esse tal complexo SENS-C que tem no Epidrate Calm? Eu busquei saber o que é esse complexo, apesar de eu não ser formuladora, como eu sempre falo aqui, a minha área é a medicina, então não é bem a minha área, apesar de eu ser uma grande estudiosa, mas como uma curiosa, como estudiosa, eu fui atrás de saber e trouxe aqui para vocês. Sensiline é um ativo anti-irritante composto essencialmente de frações purificadas de polissacarídeos e peptidoglicanas das sementes da linhaça. A composição de sensiline previne ou pelo menos limita a irritação causada por inúmeras agressões cutâneas, preserva o sistema imunológico da pele e diminui os desconfortos resultantes do fenômeno da inflamação, eritema e ardência. Agora a parte que eu mais gostei, que ele fala das propriedades, que ele explica. A proteção física os polissacarídeos de sensiline apresentam propriedades filmógenas, ou seja, formam um filme, funcionando como um filtro e limitando a penetração de agentes irritantes. Proteção biológica. As peptidoglicanas de sensiline saturam os receptores da membrana glicoproteica, interferindo com os programas de ativação e síntese de queratinócitos, que não poderão mais sintetizar ou estocar a interleucina 1. Para quem não sabe, a interleucina 1 está relacionada com inflamação. As interleucinas, de forma geral, são citocinas pró-inflamatórias. Sensiline inibe a liberação de interleucina 1-alfa sem causar distúrbio ao sistema imune da pele. Muito bom, gente, muito bom. E aqui ele fala sobre... E aqui é como se fosse um estudo falando sobre as propriedades anti-irritantes, a diminuição da sensação de ardência, que já vou falar para vocês, redução do eritema cutâneo, que é a vermelhidão, propriedade imunoprotetora. Bom, gente, são várias páginas explicando como funciona esse complexo sensiline. Vou deixar aqui embaixo para quem tiver curiosidade de ver. É bem interessante a gente entender um pouco mais de como funciona, mas, claro, eu gosto de lembrar que nós não somos formuladores, então a gente não pode concluir tudo de uma fórmula, tá? Eu deixei a fórmula aqui também, porque eu sei que muita gente gosta de ver, muita gente pergunta, mas eu confesso que eu sou um pouco resistente a falar de fórmula,
fórmulas, porque é daí que nascem as más interpretações, os terrorismos, porque as pessoas que não sabem de verdade, as pessoas que não conhecem profundamente os ativos e os componentes em geral da formulação, elas começam a querer opinar. Então elas acabam se equivocando, tendo um alarmismo que não é nada frutífero, por exemplo, dizendo, tem álcool na composição. Então, assim, não gosto muito. Só mais uma coisa para fazer vocês pensarem. Quando a gente olha uma fórmula, a gente só está sabendo o que tem ali em quantidades maiores que uma certa porcentagem. Se eu não me engano é 0,1% ou 1%. Eu deixo aqui na tela. E aí, gente, a gente não sabe quantos por cento da fórmula tem determinado ingrediente. A gente só sabe que é aquela receita, digamos assim, mas não sabe as medidas. Então, não tem como avaliar sem saber as medidas, gente. É que nem um veneno e um remédio. A diferença é a dose. Mas agora vamos falar da minha experiência, porque é muito importante para nós consumidores ouvir a experiência, né? Que no final das contas é o que importa. Bom, gente, no começo do meu tratamento com trestinoína, com Vitanol, como é conhecido, a pele, ela tá se adaptando novamente àquele ácido. Eu digo isso por quê? Porque eu usei por muitos anos da minha vida e tive que parar por conta da gravidez. Então eu passei cerca de 2 anos sem usar trestinoína, pra vocês verem. Então, assim, eu já tinha chegado numa porcentagem um pouco maior. E quando fui voltar, continuei com essa porcentagem, mas a minha pele não reagiu bem, minha pele se irritou. Então, o que acontecia? Minha pele ficava um pouco quente, minha pele ficava um pouco vermelha, descamava. Mas quando eu percebi isso, logo eu slow down, né? Logo eu dava uma freada no tratamento, passava 1 dia, 2 dias, analisava aí quanto tempo eu deveria fazer de pausa. Só que quando a pele estava irritada, o que é que eu fazia? A única coisa que funcionava não era Bepantol, não era Cicaplast, não era nada. Era Epidrate Calme, gente. Porque não é mentira. Esse negócio aí que eles têm, esse complexo aí, o negócio é bom mesmo, gente. É bom mesmo. Você sente um alívio. É um frescor, assim, na mesma hora. É uma sensação, assim, que eu não experimentei com nenhum outro hidratante. Tudo bem que eu não tenho muitos outros hidratantes pra pele intolerante, pra pele irritada. Mas isso é algo que me marca muito. Quando eu tô com a pele minimamente irritada, até por conta de algum outro ácido, enfim, ele é o único hidratante que eu consigo usar. Único. Vou colocar aqui um pouco pra vocês verem. Bom, gente, a textura dele é um pouquinho cremosa, é um pouquinho de balme, mas é como se ele fosse um balme mais diluído. Tanto que peles oleosas vão adorar do mesmo jeito que peles sensíveis. Tem gente que usa Epidrate Calme sem estar em tratamento de ácido, normalmente, de tão bom que ele é. Ele não deixa uma textura gordurosa, excessivamente gordurosa, ele deixa apenas um leve filme sobre a pele, totalmente tolerável. Não é aquela textura que pele oleosa detesta. Não, pode ficar tranquilo. Tem uma absorção muito boa, eu acho que ele absorve muito bem, muito rápido. Não tem fragrância, mas não ter fragrância não significa que tem cheiro. Ele tem um cheirinho muito bom, gente, muito bom, muito característico dele. Eu saberia reconhecer assim, o cheiro dele, porque é único, é um cheiro assim, de hidratante gostoso, é um cheiro de conforto. É a única explicação que eu consigo dar pra vocês. É um cheiro suave, sabe? Bem suave mesmo. Ó, secou na minha pele totalmente, é que vocês não vão conseguir ver. Mas ele seca, ele não fica brilhoso, ele não fica gorduroso, tem uma absorção muito boa. Então, assim, até quando você parar seu tratamento, eu acredito que você vai querer continuar usando. Pode ver que eu não fico sem ele, ó. Esse aqui já acabou, só que eu vou cortar, porque eu gosto de cortar pra aproveitar até a última gota. E esse aqui é novo, mas eu já tirei um pouquinho também, porque eu não consigo mais tirar desse aqui, então eu acabei tirando um pouquinho dele também. Bom, gente, ele vem numa embalagem de 40 gramas. Eu considero isso um detalhe ruim dele. Eu acho que o custo-benefício dele não é tão bom, poderia ser melhor.
Atualmente o preço dele tá bem salgado, R$ 67, mas teve uma época que tava de 47, então um aumento de cerca de 50% no valor é bastante, né, gente? Eu sei que ele não é muito barato, gente, eu realmente concordo com vocês, ele é um pequeno investimento, mas de vez em quando aparece promoção dele, sendo vendido 2 unidades por R$ 50, alguma coisa assim. Então fiquem de olho no site e fiquem de olho lá nos stories do meu Instagram, porque eu sempre tô postando promoção muito boa. Fiquem de olho lá, porque pode ser que apareça e vocês não vejam. Por exemplo, esses dias me perguntaram se eu sabia algum lugar que vendia o cleansing oil da Misha, que foi um vídeo que eu fiz. Aí apareceu lá no meu Instagram e como é que eu ia avisar vocês? Só quem me acompanha lá que realmente ia saber, né? Então assim, gente, apesar do preço, ele é um excelente hidratante. Se vocês tiverem alguma sugestão de um outro hidratante parecido com ele, eu até gostaria de saber, porque deve existir outros hidratantes assim, só que eu não conheço. Então, pra mim, desse ramo, digamos assim, desse setor, ele é imbatível. Recomendo pra todo mundo. Me digam aqui embaixo se vocês gostaram, se vocês já conheciam o Epidrate Calme. Não esqueçam de curtir o vídeo se gostaram também. Foi uma resenha bem direta, bem realzona, daquele jeito que eu gosto de fazer, o mais direto possível, com o mínimo de cortes possíveis. Se tiverem alguma dúvida ainda, podem deixar aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo. We've had this conversation and you seem to agree with me, but when there's conflict